Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos encerrar aí, a situação de aprendizagem 1, relacionada do Aprender Sempre, do volume 3, relacionado agora ao terceiro bimestre. Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando hoje aqui comigo, professor Osmar. É isso aí, valeu, Jonas. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui para o 7º ano do ensino fundamental. Como o professor Jonas falou, vou acompanhar o chat aqui, as interações, mande aqueles comentários sempre legais de vocês, o lugar de onde você está falando com a gente e o nome da escola, igual a professora Indianara, tá? Manda um alô, manda um abraço lá pro pessoal da escola Abdala Miguel, lá de Tabatinga. É isso aí. Muito bom dia, Indianara. Abraço para você, para os seus estudantes, pessoal de Tabatinga. E continuamos aqui, né, Jonas? É isso aí. Antes eu gostaria de mandar um abraço aqui para a aluna Aline de Salvo Tomé, lá da escola Mercedes Valentina Gianocário. Acho que é isso. Lá de Mauá, sempre presentes aqui na aula. Também eu gostaria de mandar também para o Pedro, Ele é lá da escola Maria Aparecida Santos Castro, Lá de Amparo, aqui de São Paulo. Então, o Pedro sempre participando. Então, bom dia a todos, bom dia a vocês aí, acompanhando a nossa aula, ou na escola, ou em casa aí, onde vocês estiverem acompanhando. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Bora começar a aula, Osmar? Bora, Jonas. Então, vocês vão observar aí, nós vamos começar a encerrar essa ideia, de operações com inteiros, Estamos falando aí dessa aula 71. Então, hoje nós vamos encerrar essa ideia aí com os números inteiros, Osmar? Perfeito. Mais uma aula e vamos trabalhar. Bora. Então, vocês vão observar, nós estamos falando da habilidade do 6º ano, habilidade 3, que fala em solucionar e propor problemas que envolvam aí os cálculos mentais ou escritos, e também estamos falando mais especificamente da habilidade do 7º ano, habilidade 4, que fala resolver e elaborar situações e problemas que envolvam essas operações com inteiros. Hoje nós vamos ver aí a ideia de resolver esses problemas e tem uma parte também de elaborar. Se você tiver aí no material já em si ou não tem problema. Então hoje nós vamos fazer uma ideia de elaborar essas situações problema, Então nós vamos comentar um pouquinho, eu vou dar uma situação para vocês, um pouquinho mais real aí que construiu, que tem algumas orientações, e aí eu quero que vocês me acompanhem e me ajudem nessa aula, ok? Perfeito. Beleza? Então, na telinha de vocês, só para relembrar, nós estamos falando das operações com esses números inteiros. Se positivo e se negativo, Osmar? Verdade. Então, as operações nós estamos falando da adição, subtração, divisão e multiplicação. Também estão relacionados os números inteiros. Ao realizar as operações, os sinais, no caso, devem acompanhar sempre um número. Então, estamos falando da multiplicação, da ideia da divisão, da ideia da subtração e multiplicação. Então, hoje, nós vamos ver o problema e ver qual dessas operações nós vamos utilizar durante a aula. Nem sempre, vai estar lá bonitinho, resolva a multiplicação, resolva a divisão, Osmar? O problema do dia a dia não está lá bonitinho assim para resolver, Não está lá. Fazer a leitura e ter a compreensão da coisa, É isso mesmo. Então eu trouxe um problema para vocês. Hoje a ideia, nós vamos resolver comentar bastante sobre ele. Nós vamos fazer 2 exercícios e a ideia é a seguinte, na telinha de vocês está assim. Então elabore. A ideia é você fazer um exercício, elaborar uma situação problema, envolvendo números inteiros e que apareça as seguintes operações. Que apareça, no caso, as operações. Ou os números, Menos 5 ou 5 negativo, menos 10 ou 10 negativo, menos 20 ou 20 negativo e esse 35 negativo. Pode fazer utilizando esses números, aí vai dar um exemplo e aí eu já vou colocar um desafio para vocês. Então você, aluno, você, professor, que estiver ou em casa ou na escola aí, faça com esses 3 números, Coloque lá na nossa rede social, marque a gente lá no Jonas Almeida 89, é o meu, e Osmar.cmsp, agora seu Osmar está na rede social, Osmar? Verdade. Então, se tiver um desafio, marca o Osmar, fala lá, Osmar, desafio você nesse exercício, cria lá marca o Osmar e faz o desafio, beleza, Osmar? Marca sim, vamos acompanhar, vamos responder para vocês. E eu descobri que o negócio dá trabalho, Jonas. Eu quero ver se você vai conseguir responder esses desafios dos alunos, Vamos beleza? responder sim. Ok? Tô desafiado. E aí eu quero que vocês respondam o meu. E aí eu coloquei na orientação, vocês vão ver. Essa atividade aí, Osmar, tá o seguinte. Então, a ideia do problema é assim,
Os picos das montanhas mudam constantemente suas temperaturas, né? Okay. Logo pela manhã foi registrado... Aqui em São Paulo nós temos muito isso, né? Muda a temperatura ao longo do dia, né? Muita variação de temperatura. Então, faz o seguinte, ó. Pela manhã foi registrado 5 graus negativos, ok? Ok. No final da manhã, a temperatura havia caído 10 graus, ó. Então a temperatura era menos 5, caiu 10 graus. Reparem no seguinte, caiu 10 graus. E no fim da tarde, caiu mais 20 graus. Neste momento, qual é a temperatura registrada no pico dessa montanha? Então, qual que é a ideia? Eu quero que vocês elenquem aí e me respondam aí qual que é a temperatura final e como vocês conseguem resolver, beleza? Vou dar 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho! Brillar, yeah, no puedo más, me tienen cansada con tanto disfraz, yeah. Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chains, se va puesta a puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. De cenar, menos en el carro, no puedo parar, ya, me tiene sudada, vámonos pa' afuera, pa' hacerlo en el mar, ya, quieren mandar él, y lo que no sabe es que soy coronel, ya, ahora o después, anillo en el dedo me vas a poner. Na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Ô Jonas, retornamos aqui com a interação, o pessoal tá brincando com você, falou que já tá respondido. Mas a ideia era a gente criar uma outra situação. E eu aqui por minha conta criei também, né? Somei dívidas, Jonas, né? Devo 5, devo 10 e devo 20, por exemplo. Então criei uma situação aí que envolva esses números. A professora Rosana tá acompanhando a gente aqui, ela falou que ela é de história, mas tá tentando aprender um pouco sobre o universo numérico aqui com a nossa aula de matemática. Os alunos Murilo, tá? E o Brian, lá do 7º ano da Escola Maria de Lourdes, lá de Indaiatuba, que estão lá com a professora Vanessa, também estão aqui colaborando com a aula, falando menos 35 graus. Tá? E o pessoal criando aqui, ou buscando situações, não é, que se adeque, se ajuste a esses 35 graus negativos, Jonas. Isso aí. O professor até colocou, acho que eu até perdi o nome dele, já peço desculpas, falou aí sobre os 35 graus, né, que já estava na resposta. Mas como que você sabe que era 35 graus se os números apresentados não eram negativos, né, Osmar? Os números apresentados no texto não eram negativos. Então, como que você conseguiu chegar nesse caso? Vamos tentar ver isso? Na telinha de vocês vai aparecer a resposta, que é o seguinte. Então, bem bonitinho ali, né, Osmar? Bem observando, o 5 negativo é o 5 negativo. Ok, é um valor ali, então eu vou colocar ali para vocês o 0. Então, já tenho 5 negativo ali, é numa escala. Eu coloquei na vertical, Osmar, que é para representar que geralmente a temperatura é na vertical. Legal, né? Bacana. Então, tá ali na vertical 5 negativo. Aí, como que eu sei que esse 10 graus é negativo? Pela seguinte palavra, né? Está caindo, né, Osmar? Caindo. Está caindo 10 graus. Cair, no caso negativo, ou na reta numérica, é você voltar elementos para trás, não é isso? Sim. Então, voltar elementos para trás, nada mais, nada menos que eu acrescentar 10 graus para baixo.
Então, se eu aumento essa dívida, né? Se eu aumento, eu vou até escrever aqui, ó, menos 5, menos 10, eu estou aumentando a dívida ou abaixando ainda mais a temperatura, eu vou encontrar esse 15 graus negativo. É verdade. E aí a gente vê a importância do zero, né? Zero é a referência, muito, muito importante. Minha filha esses dias perguntou para mim, ô pai, o zero é um número importante, né? Aí eu peguei a dica dela, já falei uma história do zero aí a vida inteira para ela. Isso mesmo. Já dei uma aula para ela do zero. É isso aí. Então essa relação, né, vocês podem observar. Então eu caí aí 15 graus. Vamos ver o que aconteceu depois? De novo, caiu mais 20 graus, né? Então se eu cair mais 20 graus, quer dizer que eu continuo descendo. Ou, no caso aí na reta numérica, indo para trás. Então eu vou diminuir ainda um valor de 20 graus. Então eu estou lá em menos 15 e tiro ainda 20. Pensa na dívida, né? Como nós fizemos na segunda-feira, né, Osmar? Sim. Devo 15, devo 20, aí eu vou dever os 35. Ou, no caso, eu vou abaixar ainda mais 35 graus negativos, né? Então a resposta aí para vocês é a ideia de sempre essa subtração, por isso que o número não apresenta aqui, ó, nesse caso o número não apresenta sinal, mas ele é negativo, que é o 10 negativo, e o 20 também não apresenta sinal, mas ele é negativo. Caiu, né? Devo 5, devo 10, devo 20, devo aí no todo 35. Beleza, Osmar? Beleza, esse pico aí é no Tibete, né, Jonas? Isso. Então, muito frio. Isso mesmo. Boa. Pode deixar só na telinha para ele, diretor da resolução. Então, neste momento, a temperatura está em menos 35 graus Celsius. Gelado, hein? Ok? Então, o que eu quero que vocês prestem muita atenção? É isso que acontece no nosso dia a dia. Os problemas não necessariamente vão apresentar já para você o número negativo, o número positivo, as operações, né, Osmar? Sim. Ele não vai estar lá literalmente para você resolver bonitinho ali. Por isso que nós temos que prestar atenção à leitura, que é importante. Sem dúvida, né? E trabalhar com números negativos, para mim, sempre foi um desafio, né? 7º ano, porque assim, eles vêm naquela recorrência, né, do número natural, operações com números naturais, tudo positivo, bonitinho. É um desafio mesmo chegar no 7º ano e fazer toda essa mudança, né? Tudo que a gente faz com os positivos, a gente também vai fazer com os negativos. É interessante e importante fundamentar bem esses conceitos, né, Jonas? Isso mesmo. Então vamos tentar agora uma outra atividade. Vamos? Essa é um pouquinho mais complexa, porque ela dá muitos dados e você tem que elencar os dados. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Tá assim, ó. O transporte de carne dentro de um caminhão refrigerado não pode chegar a uma temperatura igual ou superior a 10 graus Celsius. Então, essa é a regra. Não quer dizer que o 10 graus tem que envolver ali na conta, né? Então, tem que ser igual ou superior a 10 graus Celsius. Sabe-se que esse caminhão estava, no caso aí, estava vazio. Então, ele está vazio e registra a temperatura de menos 12 graus. Ok? Sim. Aí, o que acontece? À medida que a carga, no caso ali, a carne, né, foi sendo colocada no caminhão, a sua temperatura aumentou 8 graus. Então, estava lá em menos 12, aumentou 8 graus. Neste momento, a carga refrigerada foi fechada e o caminhão aí, no caso, saiu para transporte. Durante o transporte, né, no caso, durante o trajeto aí, o motor, né, refrigerado começou a perder potência, fazendo com que a temperatura interna, no caso refrigerada do caminhão, aumentasse 3 graus a cada hora. Aí, para encerrar a pergunta, né? Sendo que a viagem, no caso essa entrega, né, de carne levou 3 horas, quanto foi entregue, né, essa carne, quando ela foi entregue, ela estava em condições de consumo ou estava estragada? Então eu tenho que entender aí na relação lá dos 10 graus. Então é um exercício aí um pouquinho mais complexo. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês. Tentem fazer, tentem elencar aí. E aí eu vou dar 2 sugestões de resposta, tá bom? A gente já retorna. Bom trabalho.
brillar, yeah, no puedo más. Me tienen cansada con tanto disfraz, yeah. Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chains, se va puerta a puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 bésame suave, qué rica actitud. Él me enciende como nadie, solo tú. Ese brillo en el cuello, cuánta luz. Cógeme en tu carro, vámonos pa'l sur. No importa la hora, si tienes dinero, diamantes, cosas pa' jugar, yeah. Después de cenar, me lo hace en el carro, no puedo parar, yeah. Me tiene sudada, vámonos pa' afuera, pa' hacerlo en el mar, ya. Yeah. Quiere mandar él, y lo que no sabe es que soy coronel, ya. Yeah. Ahora o después, anillo en el dedo me vas a poner. Na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 bésame suave, qué rico. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yeah. Todos los que estaban, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ah? Desaparecieron sin pensar, sin más, sin saber que no me importaría nada. Yo no temo si voy sola, baby. Si me da igual, solo quiero llegar lejos, brillar, yeah. No puedo más, me tienen cansada con tanto disfraz, yeah. Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chains, se va puerta a puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Na, na, na. Oi, Jonas, retornando aqui com as interações, professor Antônio, lá da Escola Estadual Hernani Furini, lá em Guarulhos Norte. Tamo junto, Antônio. Tá aqui com a gente acompanhando as aulas com o pessoal do 7º B. Abraço, Antônio. Obrigado a você e a sua turma. Professor Otaviano, os dados continuam sendo patrocinados. Isso é fake, tá? O sistema aí tá com uma instabilidade, tá ok? Do chat e tal, mas os dados aqui do Centro de Mídias continuam sendo patrocinados. É mais uma dessas notícias fakes que aparecem por aí. Tudo bem? Tá. Professora Gessilene mandou a resposta da Amanda aqui, Jonas. Ainda dava para consumir, Jonas. Ficou 5 graus a temperatura. Tudo bem, professora? Boa. Yumi. Eu acho que é isso, tá? Yumi. Os alunos lá do 7º ano da Escola Pérez Marques, lá em Mogi Mirim, um abraço pessoal de Mogi Mirim, cidade maravilhosa. Responderam 5 graus, portanto a resposta é não, Jonas. Professora Neuza, tá? Diz que ainda está em condições de consumo, pois registra 5 graus Celsius. Todas as respostas vão por aí nesse sentido. Professora Leonilda tá lá com a Maria Luísa e está dizendo que a carne está em condições de consumo, sim. Elas são lá da Escola Estadual Dr. Cláudio de Souza, lá em Lutécia. Obrigado, abraço pro pessoal. Boa, sempre participar aqui com a gente. Mesmo. Esse exercício, né, aí por isso que eu hoje, basicamente, eu coloquei 2 exercícios, até caiu a caneta aqui, vou pegar, 2 exercícios, né, Osmar? Sim. Que é o seguinte, né, na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que eu coloquei a ideia que esse exercício é muito trabalhado. Então você tem que prestar atenção nas informações, Sem né? dúvida. Então eu tenho o seguinte, ó, primeira coisa, A gente tinha até comentado, desculpa, que você grifou as informações importantes ali, né? Isso aí. Então, o caminhão, ele registra 12 graus negativos, Osmar. Então, essa aí, digamos, é o parâmetro de onde eu vou começar, onde eu vou iniciar o valor, né? Eu vou começar a conta. Aí ele fala o seguinte, então, colocou, né, no caso de carga, aumentou 8 graus. Então, eu vou pegar o 12 negativo e vou somar 8, né, Osmar? Sim. Se aumentou, perfeito. Então, aumento é mais 8 ali. Então, eu vou encontrar 4 graus negativos. Esse é o valor, no caso, 4 graus, é quando o caminhão saiu. O caminhão saiu ali para fazer a entrega.
Beleza? Beleza. Depois que ele saiu para fazer a entrega, aí ele fala assim, ó, a cada 3 horas, no caso, a temperatura aumenta 3 graus. Você pode ir somando de hora em hora 3 ou fazer uma multiplicação, né? No caso, o tempo que você gastou, no caso, para fazer a entrega, que foi 3 horas. Então eu faço o seguinte, ó, a cada 3 horas é 3 graus, então se é a cada eu multiplico. 3 vezes 3, eu encontro 9 graus. Então durante essas 3 horas, aumentou 9 graus Celsius aí, no caso, a temperatura, Osmar. Perfeito. Beleza? Beleza. Uhum. Aumentei 9 e aí eu faço o seguinte, eu pego os 4 graus que saiu o caminhão, somo esses 9, que é o que aumentou durante o percurso. E aí eu vou encontrar 5 graus positivo, que é o que todo mundo colocou aí no chat. E a pergunta é, será que está estragado ou não? Se não passar de 10 graus, não está estragada. Uhum. Então, como está em 5, né? Eu posso dizer que 5 é menor que o 10 positivo. Então, a carne aí não está estragada, ela pode ser consumida aí, ela está ótima para consumo. E é legal, né? Essa questão da presunção do sinal é extremamente importante, né? A leitura correta, aí esse aumentou, diminuiu, essa variação é muito comum quando a gente trabalha com números inteiros. E o pessoal entendeu a proposta, viu, Jonas? A professora Milena está com o Eduardo lá, eles mandaram 5 graus também, fazendo os comentários aqui, ó, que a carne está própria para o consumo, descrevendo aqui todo o processo para chegar no resultado. Professora Geraldo falando para colocar o problema de novo, para ela printar. Lembrando que essa aula fica disponível para todos vocês lá no repositório. Faça o uso que achar adequado, né, Inclusive Jonas? o material. Perfeito. Inclusive o material ele fica lá disponível para vocês no repositório. O que eu fiz, Osmar? Como esse exercício aí é um pouquinho detalhado, ele tem alguns detalhes, eu fiz também uma outra forma de resolver esse exercício. Digamos aí, para você aluno que é um pouquinho mais avançado, né, você consegue entender como que ficou ou como você colocaria apenas em uma conta, Osmar. Certo. Olha que legal. Vamos. Pode pôr na telinha para ele, diretor, que é o seguinte. Então, eu colocaria ali tudo de uma vez só. Ó. 12 graus é quando o caminhão saiu. Aqui, ó, 12 graus é quando o caminhão saiu. Ele aumentou 8 graus quando colocou a carga. Perfeito. Ele multiplica por 3, porque é o tempo, né? Que ele vai ficar dentro da locomoção, né? As 3 horas que vai ser o transporte, aumentando 3 graus, por isso que é 3 positivo. E tudo tem que ser menor que 10 aí. Então, se você acha, essa é uma das formas aí da gente representar, no caso aí uma expressão, de eu representar tudo que foi falado. Legal, pessoal. Beleza? Fazendo comentários aqui, dizendo que hoje é aniversário do Tony, o nosso companheiro aqui do Centro de Mídias, né, professor? Parabéns, Isso Tony, aí. tá? Aproveite suas férias, feliz aniversário, tá? E o Antônio dizendo para trazer, o xará lá do Tony, dizendo para trazer essa carne pro churrasco. Boa, boa. Vamos colocar a resolução, então na telinha aí, ó. Então o que eu faria? Primeiro eu multiplico, 3 vezes 3 dá 9, e aí eu faço a resolução. 12, no caso, 12 negativo mais 8 é 4 negativo, somando 9 eu teria 5 positivo aí. A ideia que a carne aí continuaria, do 5 ainda é menor que o 10, então eu falaria que a carne está ok, ela pode ser consumida. Beleza, Osmar? Beleza, já dá um link aí para fazer comparação de números inteiros, né, Jonas? Isso Legal. mesmo, isso mesmo. Agora, eu gostaria aí sempre de lembrar para vocês da autoavaliação socioemocional, que é importante. Começa hoje, vai lá na sede, vai lá, consulte aí ajuda, peça ajuda também. Lá na sede vocês podem responder, é muito importante a participação de vocês colocarem lá. E aí eu queria também dar um recado, que essa aqui é a minha última aula no 7º ano, né? Hoje eu estou me despedindo aqui. Para todos aqui, eu até ia agradecer. Espero não... Tentei montar uma ideia do que falar para vocês. Quero agradecer a todos, agradecer a equipe de produção, agradecer diretores Rodrigo, Leandro, Marcelo, agradecer aqui todo mundo do Mídias, o Leandro, o Lucas, o Marcos aqui no áudio, as produtoras aqui que sempre me ajudaram. Então, Karen, a Tati, a Marília, que era uma. Então, desculpa se eu fiquei emocionado aqui, Osmar. Mas você não vai embora. É isso aí, eu estou indo para o 3º aninho, então eu vou começar a gravar as aulas lá na Cultura. Me despeço aqui de vocês. Quem vai acompanhar as aulas com vocês agora é o Osmar, é o Tony e a Viviane. Eu agradeço demais.
Obrigado a todos os professores. Obrigado a quem me ajudou também a construir o material, a Mirna e o Valdir, que eles me ajudaram sempre participando, né? Falando aí sobre o material, sempre acompanham as formações, então obrigado a todos, obrigado à minha revisora, a Juliana que revisa nossas aulas, toda a equipe, né? A Rose, a Júlia, todo mundo que participa, muito obrigado, a aula aqui não é feita sozinha, né, Osmar? Não, jamais. Nunca é feita sozinha. Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Jonas. Lembrando que o Jonas, né, vai se afastar até o final do ano, né, Jonas? E o ano que vem, se Deus quiser, a gente retorna aí. O Antônio lá da carne era o Tony, viu? Ah, era o Tony? Era o Tony. Pessoal, valeu, um abraço, até a semana que vem. Jonas, obrigado. Valeu, 7º ano, um abraço. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.